O deputado federal do Ceará, Célio Studart, do PSD, apresentou o projeto de lei que propõe aumentar para 50% a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido sobre os ganhos de influenciadores que promovem casas de apostas, também conhecidas como bets. O objetivo do projeto é destinar os recursos arrecadados para o Fundo Nacional de Saúde. Eu tenho a impressão de que a Virgínia Fonseca não gostou muito dessa proposta. Por que será? Vamos ouvir com a nossa Daiane Oliveira aqui no plantão. Bora lá. Tomei a liberdade de botar um reggae, porque eu tô aceitando o que puder aqui. Menina, eu tô certeza que a Virgínia não vai gostar dessa notícia. Mas não só, né? A gente está trazendo uma brincadeirinha com a Virgínia, mas muita gente, foi um deputado federal que propôs esse projeto de lei. Claro, é um projeto de lei, mas é importante a gente começar a entender uma movimentação aí que vem sendo feita para responsabilizar influenciadores pelas suas atitudes, que de fato, já que eles são influenciadores, eles influenciam pessoas a fazerem parte desse jogo, que por mais que ainda esteja sendo pensada numa forma de regulamentação, mas os influenciadores eles vêm sendo aí apontados como um dos braços, né, um dos membros dessa organização, que envolve, por exemplo, pessoas que têm a cláusula da desgraça, como é apontado que a Virgínia tenha, e ela nega, né, ela foi para a CPI das bets e negou isso. Para quem não sabe, a cláusula da desgraça seria esses influenciadores ganharem porcentagem pela quantidade de lucro que as empresas ganham. E lógico, né, as empresas ganham lucro quando as pessoas perdem seu dinheiro. Então, a Virgínia, ela receberia aí, se ela dobrasse os lucros, cerca de 30% a mais do que estaria no seu contrato. Ela disse que nunca conseguiu fazer isso, mas dobrar o lucro significa fazer pessoas perderem dinheiro, gente. A gente está falando de algo muito sério. E aí eu vou te pedir, Ana, para abrir o Diário do Nordeste, a matéria que foi publicada, que o deputado propunha aumentar impostos sobre os cachês de influenciadores de bets e destinar essa verba para a saúde. A iniciativa prevê um aumento de 50% dos recursos arrecadados que sejam aplicados no financiamento do piso nacional da enfermagem. A gente tem aí vários estados que falam que não conseguem pagar o piso, e aí seria uma das formas de incentivar esse valor sendo destinado para a saúde. E o projeto propõe, né, como você acabou de ler, aumentar em 50% a alíquota de contribuição social sobre o lucro líquido, sobre os cachês dos influenciadores de publicidade e promoção de casas de apostas, as bets, e foi apresentado na Câmara dos Deputados na última sexta-feira. A ideia é que os recursos arrecadados sejam direcionados ao Fundo Nacional de Saúde. A iniciativa prevê, né, que os adventos de impostos, 50% serão aplicados para o piso nacional da enfermagem para garantir a Lei 14.434 de 2022. E a outra metade do valor, né, a outra parte do montante, seria voltada para o serviço público e políticas para a saúde mental, que a gente sabe que fica extremamente afetada, e a gente precisa tratar com seriedade saúde mental num país em que as pessoas estão, de fato, viciadas. A gente está passando por um processo aí que já foi pensado, já para o próprio presidente Lula, ex-presidente ministra da Saúde, já falou sobre uma epidemia no Brasil de bets, né, de pessoas sofrendo com vícios em jogos. Então, a gente precisa tratar essas pessoas. E como tratar isso com os CAPs cada vez mais sucateados e sem investimento adequado para a saúde mental no país? A gente ainda tem um país que nega, né, negligencia a saúde mental. A luta antimanicomial ainda é uma luta muito dura, infelizmente. E após pandemia, a gente precisa até lembrar disso, né? Pós-pandemia, a nossa população começou a entender o adoecimento mental. A gente passou por um processo realmente muito delicado. E aí, enfim, né, esse projeto foi apresentado pelo Célio Studart, que é um deputado federal do PSD do Ceará. Eu fui pesquisar um pouquinho do Célio, eu tive algumas questões assim que eu pensei, opa, Célio, mas é um projeto bem interessante e vale sim a gente fazer esse destaque. O projeto prevê aí sanções em caso de descumprimento obrigatório da lei,
conforme o projeto de lei apresenta, seria uma possível violação que acarretaria em multa de 50% sobre esses valores já que seriam arrecadados, além de sanções legais cabíveis. Logicamente, esse projeto foi apresentado, não tem um prazo mínimo para ser apreciado, para tramitar, para ser votado, mas a gente precisa entender, eu vou te pedir, Ana, para abrir o próprio projeto, eu vou destacar um trecho, que é o segundo link. A gente precisa entender uma coisa que é muito importante, que é o seguinte: a gente vem tendo no país os influenciadores trabalhando sem nenhum tipo de olhar punitivo. Eles estão trabalhando tranquilamente, ainda quando são alertados para o risco que é. Então, eu sou a favor do constrangimento público, das pessoas pararem de seguir, questionarem: olha, eu gosto muito de você, mas você faz tal coisa. Por que você faz tal coisa? Nós sabemos que é o dinheiro. E justamente quando esse dinheiro começar a sair, né, das mãos desses influenciadores, eles começarem a ter um peso maior nos bolsos, a ideia é que eles parem de fazer esse tipo de influenciar as pessoas, né? Eles parem de fazer as publicidades. E aí, no projeto, no artigo 4, tem a informação de que o Poder Executivo regulamentará os critérios de apuração da receita, que traz esse artigo, né, o caso do desconto, inclusive que se refere à caracterização da atividade de divulgação em ambiente digital. E com esse projeto, uma coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: esses influenciadores, eles precisam também fazer uma declaração de imposto de renda muito clara e colocar ali o que eles recebem devidamente com bets. Então, isso pode coibir de dois lados. Primeiro, a dinâmica da lavagem de dinheiro ou de um desvio de dinheiro, que é algo que a CPI também investiga que aconteça. E o segundo é sobre pegar esse valor, aumentar uma porcentagem, né, de impostos e destinar para um fundo que é necessário, que é o Fundo da Saúde, tanto para pagar o piso das enfermeiras, quanto para garantir que vai ter mais investimento para cuidados com a saúde mental no país. Então, eu particularmente sou a favor do projeto, embora saiba que muitos desses senadores, como a gente acabou de ver no corte anterior, né, são senadores que viajam com donos de bet, vão assistir a Fórmula 1 em Mônaco. Então, quem é que vai votar e quem é que vai aprovar esse projeto, né? Então, a gente não tem uma previsão que algo vai, quando gera tanto dinheiro, que algo vai ser aprovado, mas seria muito interessante se um projeto como esse do Célio fosse aprovado para não só Virgínia, como vários outros influenciadores ou desinfluenciadores tivessem aí que arcar do próprio bolso também com valores de impostos maiores. E só um detalhe, tá? A gente não vai trazer hoje um corte especial sobre isso, mas uma das pessoas aí que querem se lançar na política em 2026 já dessa declaração, sabe quem é, Ana? Você conheceu ele semana passada. Não. É o Rico Melquiades, que esteve na CPI das bets semana passada, e ele quer se lançar na política agora. É aquele que reclamou que não foi tratado com o mesmo... Reclamou da hotelaria, basicamente. Exatamente. Né? Ele mesmo. Reclamou que não foi tratado igual a Virgínia. E fez o joguinho lá, que a Soraya, inclusive, mostrou, né? Depois falou sobre o joguinho. Olha, gente, ele anuncia um joguinho, mas ele mostrou pra gente outro aqui, tá? Ele não quis usar a conta demo do joguinho que ele anuncia, tá? Pra vocês entenderem o que aconteceu. Enfim, é exatamente isso, Ana. Eu tô quase chamando de Sofia de novo, mais uma vez. Dai, eu não conheço o trabalho anterior aí do Célio Studart, né? Mas nesse caso aqui, eu acho que há uma proposição que tem... Eu vou começar pelo aspecto interessante, depois eu quero trazer uma outra perspectiva. É interessante pelo fato de não ser exatamente uma proposição muito popular, né? Eu imagino que o Célio não esteja aí recebendo ligações muito contentes aí com este projeto. Fala, mano, o que tu tá fazendo, né? Não é isso que a gente quer. Porque, por um lado, né, pensando assim no dinheiro que isso tudo gera para essa galera,
né? Dizer assim, ó, vamos cobrar mais aqui de vocês para isso aqui, vamos levar esse dinheiro aqui para uma coisa melhor e tal. Não é exatamente o que essa galera que tá ganhando muito dinheiro com o adoecimento desse país, não é isso que eles querem, né? Eles querem ficar cada vez mais ricos, não querem ajudar coisa nenhuma, né? Então esse é o aspecto impopular dessa proposição, é algo que de princípio me interessa. No entanto, tem uma perspectiva colocada aqui pelo nosso chat que me faz questionar um pouco essa perspectiva que eu apresentei agora mesmo. Que é do nosso Enigma Hall, que diz lá, ou seja, regulamentar influenciadores de bets, para eles poderem dizer que destroem a vida de pessoas, mas que pagam imposto, né? Tem esse outro aspecto também, que é, primeiro, normalizar... Bom, só que isso não é esse projeto que está fazendo, isso já aconteceu, né? A normalização das bets, a percepção de que, ok, pode existir bets, que para mim tinha que ser anterior, né? Não pode, né? Então, essa regulamentação ali já é algo problemático. E a outra é dar essa possibilidade de limpar a imagem pública desses influenciadores, que estão começando, e aí eu já me pergunto, né, se essa proposição é tão positiva nesse sentido, porque a imagem desses influenciadores está começando a ser arranhada. Tá começando a ficar colado na imagem deles. Olha, você tá ganhando dinheiro aqui com a desgraça do povo, tá ganhando dinheiro com o adoecimento das pessoas, com né, a desgraça mental e financeira da população. Então, essa proposição pode abrir uma possibilidade para esses influenciadores dizerem, não, mas olha aqui, eu estou cumprindo com aquilo que a lei exige de mim, eu estou fazendo tudo certo, a atividade está regulamentada, aqui o governo permitiu, né? E além disso, eu estou contribuindo aqui para que eventuais malefícios dessa atividade que eu estou promovendo possam ser mitigados. Aí fica difícil, né? Perdão. Olha, eu estou garantindo a saúde mental de que eu estou ajudando a destruir. Exatamente. Sim. E tem uma coisa, tá, Ana? Também nada garante que esse projeto seja aprovado. Vamos lembrar disso, tá? A gente precisa aí de uma tramitação e de muito tempo de tramitação para... Talvez a gente tenha aí um próprio processo de regulamentação que saia antes desse projeto. E tem um relatório de uma CPI que certamente vai sair antes. E o relatório da CPI indica que existe uma necessidade de algo urgente, de se tomar uma medida urgente. Não seria só regulamentar quem joga ou regulamentar quem são os influenciadores, e sim tratar na raiz do problema, que aí são os empresários, são os próprios jogos aí. Exatamente. Esse é outro... Me lembrou uma outra questão, né? A impopularidade dessa proposta também está relacionada com o fato de que aí eu vou ter que lembrar nominalmente, porque a Daiane lembrou agora há pouco e foi suave aí, né? Nós temos aí parlamentares andando em... Não, isso é uma informação que é pública. Nós temos Ciro Nogueira, que participa da CPI das bets, andando no avião de empresário do jogo do Tigrinho, indo assistir Fórmula 1 em Mônaco, né? Junto ali, né? Do pessoal das bets. Então, assim, há um entremeio. Aí eu tô pensando a voz do advogado. Há um entremeio aí entre né, os empresários e os parlamentares que não deveria estar acontecendo. Então, qualquer tentativa aí de mexer num jogo, para usar o termo, um jogo que tá ganhando, né? Um jogo em que se está ganhando, aí pode ser vista negativamente. Vamos complexificar mais ainda? Marina traz aqui no chat. A verdade é que isso foi aprovado, isso é a regulamentação das bets, eu entendi, por gente com interesse em lavar dinheiro. Isso é muito difícil de ser revertido, né? Também tem isso. Tem muitos interesses, né, que
circundam, né, a coisa das bets. E é muito complicado, assim, que isso esteja sendo visto pelas pessoas como uma, né, é só um jogo e tal. Cara, tem um dinheiro ferrado em cima disso, em cima, de novo, do adoecimento da população brasileira. Não tem outro jeito de descrever. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Ana. Bora lá, chat. Voltamos em instantes para mais. Vai ser junto com a trilha notícias do dia. Não vai dar. Eu achei que ia dar bem no corte. Beijo.